Salve, salve galera, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos conhecer um pouco mais das ferramentas do Photoshop. Cara, é tudo muito simples, muito prático. Você que já conhece o Illustrator, você vai se sentir em casa trabalhando com essas ferramentas, já que algumas delas são muito semelhantes. Então eu já estou aqui com o meu Photoshop aberto. E a gente vai aqui passear pela barra de ferramentas. Aqui, ó, a primeira ferramenta, que é a ferramenta Mover, que vai fazer o trabalho muito parecido com a ferramenta Seleção lá do Illustrator. Inclusive, a tecla de atalho é a mesma, tecla de atalho V. Ela funciona basicamente para você selecionar os teus elementos, que no caso aqui do Photoshop são as camadas. Então, se você habilitar a ferramenta Mover, você vai poder arrastar e modificar os teus elementos. Aqui na barra de propriedades, eu aconselho você, principalmente quem está começando, a selecionar aqui essas duas opções, seleção automática, essa caixinha bem aqui, ó, só você marcar aqui, e também essa outra opção aqui, que é mostrar controles de transformação. Então, marca essas duas caixinhas aqui, que vai facilitar muito o teu trabalho, tá legal? A segunda ferramenta, que é uma ferramenta muito simples, uma ferramenta de seleção retangular, tecla de atalho M. Com essa ferramenta você simplesmente pode clicar, segurar e arrastar e selecionar uma área dentro da tua prancheta. E aí você pode fazer qualquer edição, qualquer alteração dentro dessa tua área demarcada, a área selecionada. Tá ok? A terceira opção, eu tenho também uma outra ferramenta de seleção, que é a ferramenta Laço. Essa ferramenta também possui algumas outras versões, mas basicamente ela também é uma ferramenta de seleção que a cada clique você vai desenhando um formato e ao fechar esse objeto você tem uma seleção mais personalizada, digamos assim. E aí, no caso, dependendo da demanda, você pode também editar tudo que estiver dentro dessa tua área demarcada. Apenas para te citar um exemplo, eu vou colorir agora essa imagem que eu acabei de selecionar. Então, aqui com a área demarcada e com a minha camada selecionada, a camada que eu quero afetar, eu vou usar a ferramenta Pincel e vou colorir essa imagem. Como você pode ver, apenas a área demarcada, apenas a área selecionada foi afetada. Se eu fizer aqui uma outra seleção, nesse caso eu vou fazer uma seleção retangular. Agora só será possível fazer essa nova edição dentro dessa área selecionada. Tá ok? Para tirar a seleção, basta vir aqui na aba Selecionar e cancelar seleção, tecla de atalho Ctrl D. Agora eu tenho aqui uma figura e com a ferramenta Mover, você pode trocar ela de posição e até transformar aqui o seu tamanho com a ajuda dos controladores de transformação. A próxima ferramenta é uma ferramenta também muito interessante, que é a ferramenta de seleção rápida. Ela também apresenta duas versões diferentes e a mais conhecida é a ferramenta Varinha Mágica. Ela é muito interessante porque basta um clique e ela já faz aí, como você pode notar, uma seleção dentro daquela área de maior contraste. Se eu clicar, por exemplo, aqui na área branca, ela vai selecionar toda essa área branca. Se eu clico aqui na área vermelha, ela vai selecionar toda essa área vermelha aí. A tecla de atalho dessa ferramenta é a tecla W. Vou aqui novamente selecionar e cancelar a seleção. E a próxima ferramenta é a ferramenta Corte, tecla de atalho C. Essa ferramenta aqui é muito intuitiva. Ela basicamente corta a tua imagem, criando novas dimensões da área. Isso é bem simples, bem fácil de usar. Tá legal? Agora eu vou pular aqui para algumas outras ferramentas muito importantes, como a ferramenta Pincel, tecla de atalho B, e a função dela é exatamente essa que você está pensando. Ela serve para pintar, fazer rabiscos e outras coisas mais. Clicando com o botão direito do mouse, você tem acesso ao tamanho do pincel. Nesse caso aqui ele fica
você pode diminuir ou aumentar. E aqui algumas outras opções de dureza, se ele fica mais esfumaçado ou com uma marcação mais dura, como você pode ver nesse caso. Uma outra ferramenta muito usada é a ferramenta borracha tecla de atalho E. Ela funciona de modo muito parecido com o pincel, só que obviamente de forma invertida. Você vê que a marcação do ponteiro é um círculo idêntico ao do pincel. E se você também clicar com o botão direito, você pode variar aqui o tamanho e a dureza de modo exatamente igual ao pincel, como você pode ver aqui no exemplo. Aqui no Photoshop você também tem a ferramenta caneta. E aqui no Photoshop ela também funciona de forma muito parecida com a ferramenta lá no Illustrator. Você pode criar as suas formas clicando, segurando e arrastando. Exatamente como no Illustrator, como nós já conhecemos. A diferença é que as formas que você cria com essa ferramenta caneta aqui no Photoshop, ela tem duas funções principais. Você tem acesso aqui na barra de propriedades. A primeira delas é a função demarcador, e essa função demarcador a gente vai se aprofundar nela de modo especial na aula em que nós vamos trabalhar recortes de imagem. E tem também a função forma, que funciona de modo muito parecido lá no Illustrator, criando novas formas. Uma última ferramenta que também merece destaque, você já conhece muito bem, é a ferramenta de texto, que funciona do mesmo modo lá do Illustrator. Aqui basta você clicar para fazer o que seria um texto artístico, ou se você clicar, segurar e arrastar, você vai fazer um texto corrido, um texto de parágrafo. Certinho? Todas essas funções que eu acabei de te apontar, elas funcionam exatamente da mesma forma em qualquer versão do Illustrator, seja CS5, CS6, e aqui no caso nós estamos usando o Photoshop CC 2019. E é isso, o Photoshop é uma ferramenta incrível, muito complexa, uma variedade enorme de ferramentas, de funções, e obviamente numa aula muito curta eu não tenho nem como esgotar a quantidade de ferramentas que esse programa tem. Então o que eu sugiro para você é que você tome um pouco de tempo para ir se familiarizando com a área de trabalho e também com essas ferramentas, que são inúmeras ferramentas. Nas próximas aulas nós vamos usar as principais delas e eu garanto para você que você vai conseguir fazer sim ótimos trabalhos usando o Photoshop. De cara eu quero te falar que devido à grandeza desse programa e a infinidade de aplicações que nós podemos fazer dele, é muito difícil encontrar um profissional que domine absolutamente todas essas ferramentas, absolutamente todas essas funções. O Photoshop nós estamos aprendendo a cada dia uma descoberta. Eu mesmo ainda hoje, vez ou outra, me deparo com alguma novidade, alguma ferramenta que eu mesmo não tinha notado tanto a importância e a facilidade que ela nos traz no nosso trabalho. Então o que eu posso te dizer? Sai fuçando isso daqui e nas próximas aulas a gente vai ver na prática, a gente vai aprender na prática como usar essas ferramentas tão maravilhosas e todo o potencial do Photoshop. Tá legal? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui a tua pergunta, eu vou te responder e a gente se vê na próxima aula. Valeu!